Olá pessoal, tudo bom? É um prazer estar com vocês todos aqui e nós vamos falar de algo muito intrigante. O corpo governante tem medo da World Wide Web. Bom, alguns devem estar perguntando o que é esse tal desse World Wide Web, né? Bem, a World Wide Web ela tem uma proposta de uma democracia de informação. E essa democracia de informação faz com que as pessoas tenham acesso a informações que antes não eram possível. Uma série de vantagens, como, por exemplo, você consegue colocar arquivo na World Wide Web, você consegue colocar informações que antigamente era retido por um grupo de pessoas, mas com essa vantagem democrática da World Wide Web, facilitou a vida de muita gente. E o corpo governante está um pouco incomodado com isso, porque eles chamam a World Wide Web de apóstata. E na verdade o World Wide Web não é apóstata. O World Wide Web é www. Para quem não sabe, o World Wide Web é a internet. E a internet, que nós chamamos de internet, é uma série de conjunto de informações entrelaçadas dentro de um banco de dados, onde você armazena informações como cartas, como revista, como o próprio YouTube, que faz parte tudo do World Wide Web, de uma plataforma World Wide Web. E a própria organização usa a World Wide Web, a internet, para colocar o site dela, JW, certo? Só que, por que ela está tão com medo da internet ou da World Wide Web? Gente, é muito fácil você saber disso. Ó, eu vou compartilhar com você uma coisa muito interessante para vocês compreender um pouco mais sobre por que esse medo, né, esse medo da organização das pessoas ter acesso ao World Wide Web. Nós podemos entender da seguinte forma. Eu vou abrir aqui o bem conhecido, que eu não uso o Google, mas eu vou abrir o Google, certo? Para facilitar, e vou mostrar a vocês de forma prática qual é o medo que a organização tem das testemunhas de Jeová conhecer a World Wide Web mais a fundo, né? Vamos ver como é a World Wide Web mais a fundo. Eu vou abrir aqui a tela, né? Vamos abrir aqui no Google. Então, se você colocar assim, ó, testemunha de Jeová, pedofilia, para você saber se é verdade, se tem informações sobre isso, ou se o corpo governante está dizendo que é mentira e tal. Bom, aqui um dos primeiros sites que apareceu foi o Wikipedia. Para quem não sabe, o Wikipedia é um site de documentação, né? Documentação. Então as pessoas colocam vários documentos falando sobre a história, que fala sobre a história das testemunhas de Jeová e tal, mas vem falando, por exemplo, de um estudo feito na Noruega, que criticou a testemunha de Jeová, falou sobre os abusos sexuais. Mas será que tem prova? Aqui na parte interessante, que é a parte jurídica, né? Aqui são as ações, processos judiciais, e você sabe que processo judicial não é nada tão simples. Você não pode abrir um processo contra a organização do nada. Isso não existe, você abrir um processo para a organização do nada. Você só pode abrir um processo contra a organização se você tiver prova. Então isso aqui prova que o que o Wikipedia está falando é uma verdade, porque vem falando de processo jurídico, gente. E processo jurídico, o juiz não dá causa ganha assim. Até tem vários advogados, não é assim que o juiz dá causa ganha, não. Tem que estar muito provado que houve um crime para o juiz dar causa ganha para a pessoa que está abrindo um processo contra a organização. Então vamos, como eu trabalhei na área jurídica, eu sei muito bem disso, trabalhei com desembargador e juiz. Então eu sei que não é assim como o testemunho de Jeová pensa, fácil. Ah, isso aí é uma aposta. Não é não, isso é conversa fiada. Conversa fiada da parte do corpo governante, porque se você souber da parte jurídica, você vai ver que isso aqui não é conversa fiada. E os anciãos, que é advogados, sabem muito bem do que eu estou dizendo, e a maioria é falso, cínicos, é uma opinião minha, né? Eu sempre costumo dizer que tudo que eu falo aqui é uma opinião minha, é um manifesto da minha parte. Eu acho eles cínicos, os anciãos que são testemunhas de Jeová e advogados, porque eles entendem da parte jurídica. O ancião normal não entende não, mas o ancião advogado entende. Então esse ancião é cínico,
no meu ponto de vista, na minha opinião, né, esses anciãos são cínicos, os que são advogados, porque eles sabem que isso é jurídico, e jurídico não é tão simples assim, você tem que ter provas comprobatórias. Então a gente vai ver aqui que existem várias ações no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos, são vários processos, gente, são milhões. Tem um aqui mesmo, ó, a Suprema Corte da Alameda, na Califórnia, ordenou às testemunhas de Jeová pagasse 21 milhões de dólares. Nós estamos falando de uma grana absurda. 21 milhões de dólares. Aqui já foi outra coisa, que pagou 2 milhões e 800 dólares. Por isso que ela está preocupada com a internet. Ela foi condenada a pagar 13 milhões de dólares. Aqui vem falando todos os locais que ela foi e quantos milhões de dólares ela está pagando, né? É muito dinheiro. Então, assim, quando você entende que a World Wide Web, que a internet é perigosa, é para a torre de vigia. Por quê? Porque o corpo governante não quer informação na mão das testemunhas de Jeová. E se você acessou a World Wide Web, já foi. Você vai ter acesso. Então, você que é jovem, tome cuidado. Os velhos não adianta, que já está lavada a mente. Não adianta você tentar mudar a mente de um velho. Mas uma pessoa jovem que sabe pesquisar, e eles ficam mentindo lá, dizendo, não, ó, você já viu como o diabo odeia as testemunhas de Jeová? Não é assim que eles falam nos vídeos? Eles ficam inventando mentira, esse povo do diabo. Não é, quem é do diabo é eles que estão mentindo, porque aqui é a prova. Então, assim, aí tem quem está mentindo, né? Então, a World Wide Web, a internet, que é a World Wide Web, é muito perigosa para o corpo governante, porque mostra provas. Olha que coisa interessante, ó. Quando você quer saber mais ainda, você vem aqui em vídeos, né? Então aqui, por exemplo, o corpo governante, aqui o corpo governante, que é, o nome dele é Jeffrey Jackson, né? Se não me engano, Jeffrey Jackson. Ele está na Suprema Corte, respondendo sobre pedofilia. Tá aqui, ó, são 3 horas, gente. Você reconhece, Jackson, tá vendo? Que sugere exclusiva a organização das testemunhas de Jeová, que ele é um clero, né? E ele pergunta se Jeffrey Jackson, ele reconhece que existe. Aqui, ó, eu aceito. Ele diz aqui, ó, Jeffrey Jackson diz. Deixa eu ver se eu aumento a qualidade do vídeo. Não. Aqui, ó, eu aceito que abuso de criança é um problema que atravessa a sociedade. Atravessa também a organização. Porque quando o promotor fez essa pergunta, esse aqui é um promotor, tá? Esse aqui é um promotor. Deixa eu ver se eu vejo o juiz aqui. Mostrar a vocês o juiz. O juiz da Suprema Corte. Cadê o juiz? Cadê? O juiz estava aqui, ouvindo a promotoria da Austrália. Deixa eu ver se eu acho aqui. E vários promotores aqui, ó, sentados, ó, olhando, né? Que são todas pessoas da área da justiça, viu, gente? E esse aqui estava cuidando das testemunhas de Jeová, né? Agora eu pergunto, o corpo governante é capaz de dizer, olha só, o corpo governante é capaz de dizer que esse promotor estava mentindo? Sabe por que ele não vai dizer? Porque ele sai preso. Então o corpo governante não vai dizer que é mentira dele. Vai dizer que o promotor é apóstata? Vai dizer que o juiz é apóstata? Você acha que o promotor vai fazer isso? Aí, olha só, cadê que ele reconhece e diz assim, ó, nós cometemos um erro, testemunhas de Jeová, realmente está cheio de pedófilo na organização. Por que ele não fala a verdade? Gente, pare e pense comigo, por que eles não são humildes? Cadê a humildade? Olha, a gente realmente cometeu um erro, fizemos algumas políticas, houve sim muitos pedófilos desde 1960. Cadê que fala isso? Mas eles abafam, entendeu? Aí isso é que eles dizem? Não, nós somos santo, nós somos santo. Não, pera aí, gente, pera aí, né? Vamos ser honestos, né? Então, assim, eu acho que o corpo governante tem um grande medo da World Wide Web, porque a World Wide Web, que é a internet, é algo fenomenal, veio aí para provar que existe verdade na história, e eles estão incomodados porque antigamente só vivia à base dos livros deles. Eu lembro que há uns 15 anos atrás, eu lembro que eu tive acesso na internet há uns 20 e poucos anos atrás, quando a internet começou no Brasil, que não existia nem o Google não existia. Eu lembro que eu acessava em DOS, né? Em DOS, sistema DOS. Depois começou a acessar no primeiro Windows,
né, que se não me engano, se é o Windows 95, 1995, né, onde tinha muitos vírus, muitos bugs no Windows. Eu fui um dos poucos que começou a acessar. Na época só existia Yahoo e Ball. Na época, o Google não sonhava em existir, né? Então, eu lembro que era uma área que estava iniciando o processo, né, no mercado. E eu lembro muito bem que não existiam essas informações. Depois de uns tempos para cá, que a organização começou a deteriorar as imagens das pessoas, né, mais ainda do que ela já deteriorava, com políticas oriundas perversas, aí as pessoas começaram a dizer, não, você tem o seu direito, mas eu também tenho o meu direito de falar, de livre-arbítrio, de direitos também relacionados à Constituição, do artigo 5º, que é a liberdade de falar o que eu acho, o que eu penso, a minha opinião, né? Os meus questionamentos, e começaram a abrir canais e a falar. E eu sou a favor de que façam todo mundo isso, abram canais. Se cada um de vocês, desassociados, abrisse canais e falasse de assuntos, não precisa ter um canal assim chique igual o meu, não, com um sistema de chroma key, como se fosse mudanças de fundo e tal. Não precisa disso tudo, não. Você pode fazer vídeos normais e vocês falarem o que vocês viram, a bomba que vocês viram lá dentro, e avisar as outras pessoas para não entrar, avisar os jovens para não cair nesse laço, e avisar os que estão lá dentro a se despertar. Todo mundo fizesse isso. Eu vou dar um exemplo para você. Se a organização desassociar 2.000 pessoas, seria 2.000 canais. 2.000 canais em um ano. 3.000, imagine, ia ser uma relevância pipocante, ia ser uma relevância que ia calar essa safadeza, mas ninguém faz isso, fica tudo comendo, por causa da minha família e tal. Eu não quero saber de negócio de minha família não, gente. Minha mãe deixou de falar comigo, meu pai deixou de falar comigo, todo mundo deixou de falar comigo, meus irmãos deixaram de falar comigo. Eu tô cagando pra isso, sabe por quê? Porque eu respeito algo chamado Criador, Pai Celestial, e não uma seita que vem mentindo de bilionários, gente. Eles são bilionários, são 120 mil. Hoje está com 105 mil congregações de arrecadação de dinheiro por mês. Nós estamos falando de mais, só aqui em Salvador, nós temos em torno, Salvador, que eu falo alguns perímetros, nós temos aqui em torno de 46 congressos arrecadando dinheiro. Nós temos no total, e o superintendente sabe disso, nós temos só de assembleia, 94 assembleias, só de um salão só, que eu estou falando de um lugar chamado Camaçari. Nós estamos falando de milhões arrecadados por ano. E eu não falei o Brasil todo, viu? Eu só estou citando exemplo daqui, dos cálculos que eu fiz aqui. Vocês já perceberam que os locais da Assembleia não ligam as luzes para não gastar energia, para todo o dinheiro ir lá para Betel? Já perceberam disso, não? Vocês já perceberam que eles não querem gastar com nada? Vai o lanche da gente, o dinheiro da gente, vai a roupa, vai o sapato, você vai todo chique-chi e nada vem para vocês. E quando vocês precisam de ajuda, o corpo governante manda uma carta dizendo para os anciãos que os anciãos têm a obrigação, a congregação tem a obrigação de ajudar, porque eles não querem descer um centavo de lá de cima. E vocês tudo bobões, não raciocinam. Pessoas com uma mediocridade incrível. Então, gente, é isso que eu vejo. Mas assim, é uma escolha de você, quiser continuar a ser ou não ser, mas você que não está na organização desse testemunho de Jeová, não entre. Você não conhece aquilo ali. Eu fui ancião, eu sei o que é aquilo ali. Eu sei a hipocrisia de um ancião jogando contra o outro. Um ancião chegar para mim e dizer assim, olha, vigia a filha de fulano que deve estar pecando. Pera aí, gente. E um outro dizendo, ai, cuidado que fulano é assim. Um falando contra o outro. Um grupo de 5 anciãos, um falando contra o outro. O mínimo que falava era eu ficava calado. Porque eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei de safadeza, eu nunca gostei de hipocrisia. Eu nunca gostei de um estar fazendo contenda. E dizem que tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo matando o outro, falando um do outro. Gente, isso não existe. Então a organização é isso e as pessoas não repararam ainda. Agora vão dizer, não, é a imperfeição do homem. Minha filha, então é a imperfeição das pessoas de fora também? E só quem tem direito à imperfeição são vocês? E as pessoas de fora não têm direito à imperfeição também, não? Quer dizer que todo mundo aqui não presta a ser diabo, porque o diabo vai matá-lo. E vocês são o que também?
Vocês nasceram da imperfeição e embaixo do testemunho de Jeová. Vocês são filhos de Adão e Eva do mesmo jeito. Vocês são tudo da farinha do mesmo saco. Nós somos farinha do mesmo saco. E vocês estão querendo botar em um saco diferente que não existe. Não, porque você é do mundo. Que do mundo, gente? Acorda. Você também é do mundo, você não é de Marte. Só que vocês são tão bobos assim. É difícil, né? Mas o povo não raciocina de forma lógica e inteligente. E se as pessoas entendessem de PNL, programação neurolinguística, e aí entender que toda a revista Sentinela são PNL, ou programação neurolinguística mental, que faz você pensar uma coisa que não é o mundo real, é isso aqui que eu estou vivendo. O mundo real que existe pedofilia, o mundo real que o corpo governante financia milhões no mercado de ações. O mundo real é isso aqui. Agora, se você quiser viver no mundo real, meu querido, viva. Eu não tenho nada a ver, tá? Agora não fique julgando as pessoas, dizendo que as pessoas não têm conhecimento, que aposta que não sei o quê, que a sabedoria do mundo é tolice para Deus. O texto fala certo. A sabedoria do mundo é tolice para Deus, não é tolice para as testemunhas de Jeová. O Criador é engenheiro, é arquiteto, ele fez tudo, ele criou o humano, ele que fez a cirurgia, e Adão tirou a costela de Eva, ou tirou a costela de Adão e fez Eva, melhor dizendo. O Criador é tudo. Lá fala o Criador, o Deus, né? A sabedoria de Deus, não fala a sabedoria de vocês. E vocês têm maneira de usar até o texto de forma errada, porque não raciocina de forma inteligente, mas é assim mesmo. Então, assim, o corpo governante tem medo da World Wide Web. É complicado isso aí, viu? E ela tá ficando com medo, viu? Porque realmente a quantidade de pessoas que estão saindo é enorme. Então, se prepare, corpo governante. Breve o estúdio da TV JW Info vai aumentar, vai ter muitas entrevistas breve, tá bom? Breve teremos um grande estúdio para fazer mais vídeos picantes, com pessoas contando toda a sua verdade de que aconteceu lá dentro da organização. Um abraço, que o Criador nos proteja e nos dê luz para iluminar as pessoas e falar a verdade. Até a próxima, tá bom? Muito grato ao nosso Pai Celestial e muita paz.